Minha filha queria uma festa de aniversário com o tema do Batman, mas eu achei inadequado para uma menina de 9 anos e mudei tudo para Barbie, mesmo contra a vontade dela. Também vendi o presente que minha irmã tinha dado. Quando ela descobriu, ficou furiosa e disse que eu deveria ter guardado ou devolvido, não vendido. Meus pais se envolveram e começaram a me julgar. Agora minha filha está distante, minha irmã não fala mais comigo e minha família inteira se voltou contra mim. Tenho 30 anos e minha irmã mais velha tem 31. Nunca fomos próximas e sinceramente acho que nunca seremos. Crescendo, ela sempre foi considerada difícil, e o resto de nós era esperado que se adaptasse a isso. Meus pais sempre disseram que ela tem autismo, e embora eu não discorde disso, eles usaram isso como uma explicação geral para qualquer comportamento que ela tivesse, não importando o quão disruptivo ou inadequado fosse. Quando éramos crianças, os eventos familiares giravam em torno do humor dela. As festas paravam se ela ficasse sobrecarregada. Jantares de aniversário eram interrompidos se ela decidisse que não gostava do restaurante. Eu aprendi muito cedo que reagir ou confrontar só piorava as coisas. Então parei de tentar. Saí de casa assim que pude, fui para a faculdade, construí uma carreira e criei uma vida que não envolvesse ficar constantemente gerenciando os sentimentos de outra pessoa. Minha irmã, por outro lado, ainda vive basicamente da mesma forma que sempre viveu. Ela trabalha em uma loja de quadrinhos e já disse mais de uma vez que não vê sentido em faculdade ou em empregos convencionais. Essa é uma escolha dela, mas isso afeta a forma como ela interage com o mundo. Ela é profundamente envolvida com quadrinhos, super-heróis e cultura de fandom, e isso é basicamente toda a personalidade dela. A aparência dela também reflete isso. Ela mantém a cabeça raspada e se recusa a depilar qualquer pelo do corpo. Eu sei que esse é um assunto sensível, mas somado ao fato de que ela não cuida muito bem de si mesma em geral, acho isso desagradável. Ela usa exclusivamente roupas masculinas largas e não tem nenhum interesse em se arrumar para ambientes adultos, fotos de família, casamentos ou aniversários. Ela se apresenta da mesma forma em qualquer lugar. Mais uma vez, meus pais insistem que todos os outros simplesmente aceitem isso. Ao longo dos anos, tentei ter algum tipo de relacionamento com ela. Já a convidei para sair, tentei levá-la às compras e ofereci ajuda para encontrar roupas que servissem melhor ou até experimentar uma maquiagem básica. Todas as tentativas acabam com ela se fechando ou falando sem parar sobre personagens fictícios. Não há troca de conversa. É como falar com alguém que está permanentemente preso a um interesse muito específico. As coisas ficaram mais complicadas depois que tive minha filha. Minha filha acabou de fazer 9 anos. Até recentemente, ela era uma criança bem típica para a idade. Gostava de bonecas, de se fantasiar, de artesanato e de qualquer coisa que envolvesse pintura. Ela tinha confiança no que gostava e ficava animada com isso. Quando ela era menor, minha irmã não se envolvia muito. Mas à medida que minha filha foi crescendo, minha irmã começou a se oferecer para cuidar dela com mais frequência. No início eu fiquei grata. Cuidar de crianças é caro, e minha irmã parecia animada em passar tempo com ela. Minha filha gostava da tia, e eu achei que ter um vínculo familiar era algo positivo. Não pensei muito sobre isso porque presumi que certos limites básicos eram óbvios. Com o tempo comecei a notar mudanças. Minha filha começou a pedir roupas da seção masculina. Parou de querer vestidos e saias. Começou a falar de personagens de quadrinhos que eu não reconhecia e a fazer perguntas sobre histórias que pareciam sombrias demais para a idade dela. Perguntei onde ela estava vendo essas coisas, e ela respondia casualmente: a tia me mostrou ou a tia tem isso na casa dela. Um incidente que ainda me incomoda aconteceu no verão passado. Minha irmã levou minha filha a um evento em uma loja de quadrinhos sem me perguntar antes. Quando descobri, ela minimizou a situação e disse que era basicamente como ir a uma livraria. Quando minha filha chegou em casa, estava agitada, falando sem parar sobre personagens sendo feridos, sequestrados ou mortos. Naquela noite, ela teve dificuldade para dormir e pediu para deixar a luz acesa, algo que não era um problema havia anos. Tentei conversar sobre isso com minha irmã de forma calma. Disse que apreciava a ajuda, mas que precisava que ela me avisasse antes sobre certas coisas, especialmente sobre mídias e passeios. Ela ficou imediatamente na defensiva e me acusou de tratar minha filha como se ela fosse frágil. Meus pais ficaram do lado dela e disseram que eu estava exagerando. O maior problema aconteceu mais tarde naquele ano, quando minha irmã ficou com minha filha durante a noite e deixou que ela assistisse Batman Begins. Só descobri porque minha filha me contou animada no dia seguinte, inclusive descrevendo detalhes de cenas que eu definitivamente não acho apropriadas para uma criança de 9 anos. Fiquei furiosa. Quando confrontei minha irmã, ela disse que minha filha não tinha ficado com medo e que era apenas um filme. Também disse que as crianças são expostas a coisas piores na internet de qualquer forma. Mas esse não é o ponto. Ela não me perguntou. Ela não respeitou que sou eu quem decide o que minha filha pode assistir. Depois daquele filme, minha filha ficou obcecada por Batman. Começou a fingir ser ele o tempo todo, falando sobre vilões e querendo brincar de jogos de combate ao crime que envolviam bater e derrubar os outros. Foi uma mudança perceptível em relação à forma como ela costumava brincar. Quando o aniversário dela começou a se aproximar, ela pediu uma festa com tema do Batman. Eu disse não. Não a envergonhei. Apenas disse que não seria esse o tipo de festa que faríamos. Lembrei que ela costumava falar que queria uma festa da Barbie, e ela concordou, ainda que de forma relutante. Planejei a festa da Barbie. Os convites foram enviados.
As decorações foram compradas. Tudo rosa, cheio de brilho, bonecas, tudo dentro do tema. Até onde eu sabia, todos estavam de acordo. O dia da festa chegou e tudo estava indo bem até minha irmã aparecer. Ela estava carregando uma sacola de presente grande que não combinava com mais nada. Quando minha filha abriu, havia dentro uma fantasia completa do Batman e uma figura detalhada do espantalho. Fiquei imediatamente desconfortável. A fantasia era uma coisa, mas a figura chamou minha atenção. Não era um brinquedo para brincar. Era detalhada, perturbadora e claramente feita para exibição. Não disse nada na frente dos convidados, mas guardei aquilo na cabeça para resolver depois. Depois da festa, quando todos já tinham ido embora e as coisas estavam mais calmas, minha filha quis colocar a fantasia imediatamente e começou a brincar com a figura. Eu disse para ela parar e guardar aquilo. Ela ficou chateada e disse que era o presente dela. Eu disse que conversaríamos sobre isso depois. Mais tarde naquela noite, depois que minha filha foi dormir, observei a figura do espantalho com mais atenção. Eu não conhecia muito o personagem além de uma ideia geral, então procurei na internet. As imagens online eram piores do que o que eu já tinha visto pessoalmente. O personagem é deliberadamente projetado para ser perturbador. A figura tinha ângulos afiados, traços exagerados e um rosto que parecia saído de um filme de terror. Aquilo não era algo pensado para uma criança. Outra coisa que me incomodou tanto quanto foi o preço. Encontrei exatamente o mesmo modelo à venda e vi que custava cerca de $300. Alguns anúncios eram ainda mais caros. Isso confirmou o que eu já sentia. Aquilo não era um brinquedo. Era um item de colecionador, e não tinha lugar no quarto da minha filha. Na manhã seguinte, minha filha perguntou novamente se podia usar a fantasia do Batman e manter a figura na prateleira. Eu disse que não. Ela começou a chorar e disse que eu estava sendo injusta e que a tia tinha dito que estava tudo bem. Expliquei que a tia dela não é quem decide essas coisas e que itens caros de exibição não são feitos para crianças. Ela disse que teria cuidado. Eu respondi que esse não era o ponto. Guardei os 2 itens em um lugar onde ela não pudesse ter acesso. Alguns dias depois de pensar melhor, decidi vender a figura. Não via motivo para mantê-la em casa. Também não ia devolvê-la para minha irmã, porque senti que ela ultrapassou um limite ao comprá-la em primeiro lugar. Se ela queria gastar tanto dinheiro, deveria ter feito isso para si mesma, não para fazer algum tipo de declaração através da minha filha. Com o dinheiro da venda, comprei várias bonecas Rainbow High para minha filha. Elas eram novas, populares e claramente feitas para a faixa etária dela. Embrulhei as bonecas e dei a ela como um presente de aniversário atrasado, explicando que tinha usado o dinheiro do outro item para comprar coisas com as quais ela realmente poderia brincar. Ela mal reagiu. Não sorriu. Não quis abrir as caixas. Perguntou onde estava o outro presente e disse que queria aquele em vez disso. Repeti que não era apropriado e que aquilo era uma opção melhor. Ela ficou em silêncio e foi para o quarto. Naquela mesma noite, minha irmã me ligou. Ela não perguntou se minha filha tinha gostado da festa ou dos presentes. Imediatamente exigiu saber onde estava a figura do espantalho. Eu disse a ela que a vendi e usei o dinheiro para comprar algo mais adequado. Ela perdeu completamente o controle. Disse que tinha economizado por meses para comprar aquela figura. Disse que ela era rara, que vinha acompanhando anúncios há muito tempo e que não poderia simplesmente substituí-la. Eu disse que isso só reforçava o meu ponto. Se era tão importante e tão difícil de conseguir, nunca deveria ter sido dada a uma criança. Ela argumentou que minha filha é cuidadosa, que respeita itens de colecionador e que ela mesma teria supervisionado. Eu disse que ela não mora na minha casa e não decide o que fica aqui. Ela me acusou de puni-la por ter sido generosa e de desrespeitar o esforço dela. Depois dessa ligação, meus pais se envolveram. Disseram que eu deveria ter devolvido a figura para minha irmã em vez de vendê-la. Perguntei por que achavam apropriado ela comprar uma figura de $300 para uma criança de 9 anos sem antes falar comigo. Eles disseram que eu deveria ter sido mais compreensiva com as intenções dela. Alguns amigos também opinaram. Alguns concordam comigo, mas outros acham que fui longe demais ao vendê-la diretamente. Sugeriram que eu poderia tê-la guardado e dado à minha filha quando ela fosse mais velha. Eu não concordo com isso. Não quero esse tipo de coisa esperando em segundo plano. E não quero incentivar um interesse que só começou depois que minha irmã passou a se envolver muito na vida diária da minha filha. Desde que tudo isso aconteceu, minha filha tem estado distante comigo. Ela ainda é educada, mas às vezes menciona o presente da tia e diz que eu não a escutei. Minha irmã se afastou completamente e se recusa a cuidar da minha filha novamente, algo que fez questão de anunciar aos meus pais como se fosse uma punição. Sinto que estão me pintando como irracional por impor limites dentro da minha própria casa. Não acho errado querer que minha filha tenha interesses apropriados para a idade ou intervir quando outro adulto começa a direcioná-la para algo com o qual não me sinto confortável. Minha irmã sempre impôs suas preferências aos outros, e agora está fazendo isso através da minha filha. Não acho que fiz algo errado ao remover algo que eu não aprovava e substituí-lo por algo que considerei melhor para minha filha. Eu sou a mãe dela. Sou eu quem é responsável pela criação dela, não minha irmã. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está errada. Você não consertou nada. Você escalou a situação. Primeiro, sua irmã deu um presente à sua filha. Uma vez que ele foi dado, você pode decidir se ele fica ou não na sua casa. Claro, você pode guardá-lo em um armário.
Pode dizer, isso fica numa prateleira alta, ou isso é para mais tarde, ou eu vou devolver para sua tia. Mas você não fez nenhuma dessas coisas. Você vendeu. Você não devolveu para a pessoa que pagou por ele. Nem sequer avisou antes de fazer isso. Você tratou aquilo como se fosse simplesmente uma pilha de dinheiro que caiu no seu colo. Segundo, você não substituiu o presente por algo mais apropriado. Você o substituiu por aquilo que você queria que ela quisesse. E a forma como você fala da sua filha é preocupante. Ela era muito feminina antes. Sua filha de 9 anos querer roupas da seção masculina e gostar do Batman não é algum grande e assustador caminho para uma nova identidade. Crianças passam por fases. Às vezes gostam da Barbie, às vezes gostam do Batman, e às vezes gostam dos dois. Quem está transformando isso em uma questão moral é você. Terceiro, sua irmã realmente errou ao deixar uma criança de 9 anos assistir Batman Begins sem pedir antes. Isso é um limite de parentalidade. Mas sua resposta não foi estabelecer regras para quando ela cuidasse da criança. Sua resposta foi pensar, minha irmã é estranha, anti-higiênica e trabalha numa loja de quadrinhos, então está contaminando minha filha. Você não parece realmente preocupada com um filme. Parece que você não gosta da sua irmã há anos, e essa foi a primeira chance que teve de descontar isso nela. Quarto, a questão dos $300. Esse é exatamente o motivo pelo qual você deveria ter devolvido o item. Se o seu problema é que é caro demais para ser um brinquedo de criança, então você devolve. Ponto. Vender não resolve o fato de ser caro demais. Apenas transforma a situação em a mãe recebeu dinheiro. E então você saiu e comprou bonecas Rainbow High, como se estivesse tentando reiniciar sua filha para as configurações de fábrica. Não é de se admirar que sua filha esteja irritada. Do ponto de vista dela, você pegou a coisa que ela realmente queria e deu em troca um monte de bonecas que ela nem pediu, e depois agiu como se ela tivesse que ser grata. Sua irmã também parece imatura e teimosa. Mas você é adulta e a mãe aqui, e fez a escolha mais gananciosa possível. Você deveria ter dito à sua irmã, você ultrapassou um limite com aquele filme e esse presente não vai ficar aqui. Venha buscá-lo. Fim da história. Comentário 2. Você está errada. Este post está cheio de atitudes ultrapassadas. Você está chateada porque sua filha gosta de coisas consideradas de menino, o que já é um conceito absurdo. Brinquedos não têm gênero. Roupas não têm gênero. Interesses não têm gênero. É você quem está atribuindo todo esse significado e depois age surpresa quando as pessoas reagem. E sim, seu estilo de criação merece ser questionado. Você pegou algo com que sua filha realmente se conectou, vendeu e depois substituiu por aquilo que você decidiu que ela deveria querer. Isso não é orientação. Isso é projeção. Crianças não são animais de estimação que você treina de volta à obediência quando saem do roteiro. Sua irmã não forçou nada. Ela compartilhou um interesse, e sua filha respondeu a isso. É assim que as relações humanas funcionam. O presente foi atencioso para sua filha, mesmo que você pessoalmente tenha odiado. Se você não queria aquilo dentro de casa, deveria ter devolvido. Não lucrado com isso e chamado de educação. Barbie, expectativa de depilação, policiamento de roupas, pânico por causa de super-heróis, esse tipo de mentalidade é exatamente o motivo de certos preconceitos ainda existirem. Você está ensinando sua filha que gostar das coisas erradas leva à punição. Que bela lição. Você está errada. Por favor, repense o quanto disso realmente tem a ver com o bem-estar da sua filha e o quanto tem a ver com o seu próprio desconforto com mulheres que não se encaixam na sua ideia de como deveriam parecer ou agir. Comentário 3. Garota, você não está realmente preocupada com Batman. Você está incomodada porque sua irmã é o tipo de pessoa que te envergonha. Você passou quase metade desse texto criticando ela por ter cabelo raspado, pelos no corpo, trabalhar em uma loja de quadrinhos e não querer fazer faculdade. Nada disso tem qualquer relação com a questão de uma criança ter ou não uma figura de colecionador. Isso só mostra que você a julga há anos, e agora sua filha está começando a imitá-la, e isso está te deixando em pânico. Deixe-me traduzir a experiência da sua filha. Ela ficou animada com alguma coisa. A tia compartilhou um interesse com ela. Ela pediu uma festa com aquele tema. Você disse não. Não porque Batman fosse assustador demais como tema, mas porque você queria que ela voltasse para o caminho da Barbie. Então ela se sentiu rejeitada. Depois, a única pessoa que validou o interesse dela deu um presente que dizia claramente, eu te vejo. E você pegou aquilo. Depois vendeu. Depois substituiu por bonecas que ela não queria. E quando ela reclamou, você basicamente disse, não, você gosta disso. É por isso que ela está fria com você. Não tem a ver com o preço. Sim,
Sua irmã errou ao mostrar Batman Begins sem perguntar antes. Não estou defendendo isso. Mas você poderia ter resolvido isso como um pai ou mãe normal. Nada de filmes live action com classificação para maiores de 13. Fique apenas em programas infantis. Pronto. Em vez disso, você está tratando sua irmã como se fosse algum tipo de contaminante. E sobre a figura de colecionador, desculpe, mas você vendeu um presente que outra pessoa economizou muito para comprar. Isso é absurdo. Mesmo que você não quisesse aquilo em casa, deveria ter devolvido. Não transformado em dinheiro. Esse é o tipo de coisa que faz as pessoas pensarem, então você é esse tipo de pessoa. Parabéns, você ensinou à sua filha que presentes não são seguros e que adultos podem simplesmente pegar suas coisas se não aprovarem. Se você quer consertar essa situação, pare de tratar os interesses da sua filha como um problema a ser corrigido. Estabeleça regras claras quando sua irmã for cuidar dela. Diga que não pode mostrar filme surpresa. E, pelo amor de Deus, devolva o dinheiro da figura que você vendeu para sua irmã. Você não pode bancar a polícia moral usando o dinheiro de outra pessoa. Você está errada. Não por ter limites, mas pela forma como lidou com tudo isso e pelo tom estranho e cheio de julgamento que demonstra em relação à sua irmã e à sua filha. Atualização. Muita coisa aconteceu em pouco tempo e algumas das suposições que as pessoas fizeram não correspondem à realidade. Não estou aqui para pedir desculpas nem para mudar minha posição. Estou aqui para esclarecer o que aconteceu depois e por que continuo defendendo minhas decisões. Primeiro, sobre a questão dos brinquedos, porque parece ser nisso que todo mundo está focado. Depois da situação do aniversário, minha filha se recusou completamente a interagir com as bonecas Rainbow High. Ela não apenas as ignorou casualmente. Ela fez questão de dizer que não as queria e que queria o presente da tia de volta. Isso não foi uma reclamação isolada. Continuou por dias. Toda vez que ela via as bonecas, voltava a tocar no assunto. Nesse ponto, decidi lidar com a situação da mesma forma que lidaria com qualquer outra em que uma criança rejeita brinquedos perfeitamente utilizáveis por teimosia. Removi outras distrações por um tempo. Nada de tablet, nada de TV, nenhum outro brinquedo espalhado por perto. A ideia não era punição. Era incentivá-la a realmente se envolver com o que tinha, em vez de ficar obcecada com o que não podia ter. As crianças nem sempre criam apego imediatamente. E às vezes precisam de espaço para se acostumar com coisas novas. Nada aconteceu. Ela não tocou nas bonecas. Não brincou. Ficou sentada na cama, olhando para a parede emburrada. Quando perguntei por que ela não queria nem abrir as caixas, ela disse: "Porque você tirou meu presente de verdade." Isso me mostrou que não se tratava dos brinquedos em si. Era ressentimento alimentado por interferência externa. Por volta dessa época, minha irmã ligou novamente. Disse que não se sentia mais confortável em cuidar da minha filha, porque eu a desrespeitei ao vender a figura e não reembolsá-la. Eu disse para ela nem se preocupar em vir mais. Expliquei que ainda tinha dinheiro sobrando da venda e que já estava usando para pagar babás qualificadas, que seguem instruções e não tomam decisões unilaterais sobre minha filha. Ela não gostou dessa resposta, mas isso não é problema meu. Então ela exigiu novamente o reembolso, como se eu lhe devesse dinheiro, como se tivesse me dado um empréstimo. Eu disse diretamente que presentes não são reembolsáveis. Eu não pedi que ela comprasse algo caro. Minha filha não pediu um item de colecionador caro. Se ela escolheu gastar demais, foi decisão dela. Ela não tem nenhuma reivindicação legal ou moral sobre um dinheiro que decidiu gastar voluntariamente. Como minha irmã não parava de insistir, entrei em contato com meus pais e pedi que dissessem a ela para recuar e cuidar da própria vida. Em vez disso, eles me culparam. Disseram que eu estava sendo controladora, que a envergonhei e que deveria ter resolvido tudo discretamente. Aparentemente, vender a figura foi pior do que ela ignorar meus limites em primeiro lugar. Como muitas pessoas continuam me acusando de agir sem orientação profissional, também vou esclarecer isso. Conversei com uma conselheira infantil treinada e especializada em comportamento do desenvolvimento. Não foi uma amiga qualquer nem um blog. Expliquei a exposição ao filme, a fixação, as mudanças de comportamento e o conflito. A orientação dela apoiou limitar a exposição a conteúdos mais sombrios e manter consistência, mesmo quando a criança resiste. Ela não disse que eu deveria satisfazer todos os interesses da minha filha simplesmente porque ela exige. Então não, eu não estava agindo às cegas. As coisas pioraram ainda mais em um encontro de família algumas semanas depois. Até aquele momento, minha filha já estava começando a se acalmar. Ela não estava brincando com as bonecas, mas também não mencionava a figura com tanta frequência. Então minha irmã apareceu vestindo novamente a fantasia do Batman, e não de forma discreta. Era o traje completo. Ela fez questão de chamar atenção para isso. Abaixou-se na altura da minha filha e disse coisas como: "Lembra do que a tia te deu? Você ficaria tão legal com a sua." Vi o rosto da minha filha cair imediatamente. Puxei minha irmã de lado e disse para ela parar. Ela me acusou de fazer uma cena. Eu disse que ela já tinha ultrapassado o limite e que estava deliberadamente reabrindo um assunto que já tinha sido resolvido. Meus pais me disseram para deixar isso passar pelo bem do encontro de família. Eu não deixei.
Depois desse incidente, disse aos meus pais que se continuassem permitindo esse comportamento dela, então eu esperava que interviessem e pedissem que ela fosse embora de futuros encontros caso não conseguisse respeitar limites. Eles se recusaram. Disseram que eu estava pedindo que escolhessem um lado. Eu respondi que eles já tinham escolhido. O que eu não sabia na época era que isso não era a única coisa acontecendo. Alguns dias depois do encontro, encontrei mensagens no tablet da minha filha. Ela estava se comunicando com minha irmã, meus pais e até uma tia, tudo pelas minhas costas. Eles estavam enviando fotos, links e mensagens tranquilizando-a de que um dia ela teria o presente de volta e que eu estava sendo má. Alguém até prometeu guardar a fantasia do Batman na própria casa para ela. Essa foi a gota d'água. Coloquei minha filha de castigo. Sem eletrônicos, sem passeios, sem visitas. Ela chorou, gritou e disse que eu era a pior mãe do mundo. Isso doeu, mas não mudou a situação. Expliquei que mentir e manter comunicações secretas não eram aceitáveis e que adultos me desautorizando era o motivo de tudo ter saído tanto do controle. Eu não incentivo vulgaridade. Não envergonho minha filha. Não acredito em gritos ou humilhação. Mas acredito que os pais não conseguem exercer seu papel se a família estendida os trata como obstáculos em vez de figuras de autoridade. Para as pessoas que estão me chamando de ultrapassada, preconceituosa ou cruel, vocês estão perdendo o ponto. Isso não é sobre odiar super-heróis ou forçar bonecas. É sobre adultos respeitarem decisões parentais. É sobre não introduzir conteúdo sem permissão. É sobre não usar presentes para marcar território ou manipular emocionalmente uma criança. Minha irmã ainda está exigindo reembolso. Ela ainda afirma que eu devo dinheiro a ela. Eu já deixei claro que essa conversa acabou. Ela escolheu gastar aquele dinheiro. Eu escolhi remover algo que não aprovava da minha casa. Fim da discussão. Eu vou proteger minha filha. Vou orientá-la mesmo quando ela estiver com raiva de mim. E não vou permitir que minha família me pinte como uma mãe incompetente simplesmente porque não crio minha filha da forma que eles querem. Comentários do Reddit. Comentário 1. Essa atualização basicamente diz: não vou mudar minha posição. Vou dobrar a aposta. E também castiguei minha filha por ter sido manipulada por adultos. Isso não é o grande argumento que você pensa que é. Você continua chamando sua irmã de estranha, anti-higiênica e excêntrica. Você parece obcecada em policiar a aparência das mulheres e depois age surpresa quando as pessoas te chamam de antiquada. Você pode dizer que não envergonha sua filha. Mas literalmente tratou o fato de ela querer uma fantasia de super-herói como se fosse algo escandaloso. É uma fantasia do Batman, não uma crise moral. E essa coisa dos brinquedos, tirar todos os brinquedos dela para forçá-la a criar vínculo com bonecas, é muito estranho. Parece que você está tentando treinar os interesses dela da mesma forma que se treina um cachorro a gostar de um brinquedo de mastigar. Crianças não funcionam assim. Ela não estava simplesmente emburrada. Ela estava triste por algo que sentia que era dela, porque foi a tia quem deu. Você pode dizer que era inapropriado. Tudo bem. Mas não pode fingir que a parte emocional não existe só porque isso te incomoda. Sua irmã e seus pais realmente erraram ao falar com sua filha pelas suas costas. Isso é tóxico. Mas sua resposta sempre é escalar o conflito. Você não devolve presentes. Você os vende. Você não estabelece regras. Você cria um bloqueio total. Você não confronta os adultos. Você coloca a criança de castigo e depois culpa todo mundo por te pintarem como incompetente. Se todo mundo ao seu redor acha que você está agindo de forma extrema, talvez seja porque você está. E também, dizer que uma conselheira infantil apoiou você não significa o que você pensa que significa. Conselheiros não vivem na sua casa. Eles recebem a sua versão da história, e você claramente não é uma narradora neutra aqui. Você não está protegendo sua filha. Está protegendo a imagem de quem você acha que ela deveria ser. É por isso que tudo isso parece tão desagradável. Comentário 2. Estou olhando para isso tanto do ponto de vista de colecionadores quanto de alguém que já viu famílias usarem crianças como corda em um cabo de guerra. Sua irmã não comprou aquela figura porque era um presente comum. Ela comprou para marcar território. É por isso que depois apareceu vestida com a fantasia e fez aquele discurso de lembra do que a tia te deu. Então sim, ela está completamente errada por mostrar um filme a uma criança sem sua aprovação. Por aparecer fantasiada naquele encontro. Por falar com sua filha pelas suas costas e envolver outros parentes. Isso não é autismo nem excentricidade. É comportamento adulto com uma agenda. Mas aqui está onde você errou. Você transformou um presente simbólico em dinheiro. Na cultura de colecionadores, isso é como acender um fósforo e depois perguntar por que todo mundo está sentindo cheiro de fumaça. Se o seu ponto era que aquilo não deveria ficar com uma criança, a atitude mais clara seria: venha buscar. Ponto. Ao vender, você deu à sua irmã exatamente a narrativa que ela queria, viu? Ela roubou e lucrou. Agora seus pais podem se unir em torno dessa história, mesmo que saibam que as outras coisas estavam erradas. E essa frase sobre usar o dinheiro restante para pagar babás qualificadas, eu entendo por que você disse isso, mas parece que você gostou de provocar. Você não precisa gostar da sua irmã, mas quando fala dessa forma transforma a situação em uma disputa de status. Você vira a mãe responsável com ajuda profissional, e ela vira a tia imatura que trabalha em uma loja de quadrinhos.
Isso só vai endurecer ainda mais toda a sua família contra você. O fato de sua filha estar em contato secreto também era previsível, porque todos os outros a transformaram em mensageira. Ela tem 9 anos. Ela quer o que quer e também quer a aprovação da tia. Os adultos a transformaram em uma espécie de projeto de operação secreta, e ela entrou nisso porque é uma criança e atenção faz bem. Se você quer um conselho que não exija que você mude, pare de dar a eles pontos para atacar. Não venda coisas assim novamente. Devolva. Mantenha tudo por escrito. Bloqueie os dispositivos e pare de tentar forçar um vínculo com brinquedos. Não está funcionando porque não se trata das bonecas. Trata-se de adultos transformando as coisas do Batman em um símbolo de quem ama mais você. Comentário 3. Vou reduzir isso a ações e consequências, porque as emoções estão confundindo tudo. Sua irmã violou as expectativas de quem estava cuidando da criança, e isso é responsabilidade dela. Seus pais minaram sua autoridade, e isso é responsabilidade deles. A família ampliada mandar mensagens secretas para sua filha é inaceitável e deve parar imediatamente. Concordo totalmente com isso. Onde você perde força é na forma como respondeu ao presente. Depois que o item foi dado à sua filha, sua autoridade permitia que você o retirasse do acesso dela, mas não que o transformasse em dinheiro. Vendê-lo criou uma disputa financeira que não precisava existir e desviou a discussão da questão de criação dos filhos para uma questão de propriedade. É por isso que todos estão focados no reembolso. Você criou uma transação onde não precisava haver nenhuma. O experimento de criar vínculo com brinquedos também foi um erro. Remover todas as alternativas para forçar o envolvimento não é orientação. É escassez artificial. Isso não ensina apreciação. Ensina resistência. Sua filha não rejeitou as bonecas apenas por manipulação. Ela rejeitou porque as associou a uma perda. Essa associação era previsível. Colocar sua filha de castigo por comunicação secreta é compreensível em princípio, mas foi mal executado. Adultos organizaram isso. Uma criança apenas participou. A consequência deveria ter recaído primeiro sobre os adultos. Você está reforçando um padrão em que a pessoa com menos poder acaba pagando o preço mais imediato. Sua posição sobre presentes faz sentido em teoria, mas a forma como você agiu prejudicou sua credibilidade. Se você quer manter a autoridade sem constantes escaladas de conflito, precisa de menos ações irreversíveis. Essa atualização mostra um padrão de escolher opções que maximizam as consequências negativas. Atualização 2. Eu não planejava postar novamente, principalmente porque estava convencida de que a situação acabaria se acalmando se todos simplesmente parassem de interferir. Isso não aconteceu. Em vez disso, as consequências se espalharam de maneiras que eu não havia previsto. E embora agora eu me arrependa de algumas das minhas ações, não é pelos motivos que a maioria das pessoas aqui provavelmente gostaria. A maior mudança começou com o comportamento da minha filha. Depois que parei de deixar minha irmã cuidar dela, contratei 2 babás fixas. Ambas são estudantes universitárias mais velhas, com experiência em cuidar de crianças e com referências. No começo, minha filha foi fria com elas. Respostas curtas, pouca interação, educada, mas distante. Achei que aquilo era apenas uma atitude residual por causa de tudo o que tinha acontecido. O que eu não esperava era a rapidez com que isso mudou. Em poucas semanas, ela se abriu com elas. Uma das babás me disse que quando se sente confortável, ela fala sem parar. Ela ri com elas, joga jogos e mostra desenhos. Uma delas comentou que minha filha fez perguntas sobre quadrinhos e super-heróis, mas de forma mais contida, como se estivesse testando o terreno. Deixei claro qual conteúdo eu aprovava, e elas respeitaram isso. Aqui vem a parte que eu não gostei. Depois que minha filha se sentiu confortável com elas, o tom em relação a mim mudou. Ela passou a ser mais curta comigo, mais reservada. Não rude, mas fechada. Uma das babás até me chamou de lado uma vez e disse: "Ela parece ansiosa perto de você", como se tivesse medo de dizer a coisa errada. Isso me irritou. Eu sou a mãe dela. Sou eu quem faz o trabalho. Mas não pude ignorar que isso estava acontecendo. Ao mesmo tempo, minha irmã parou completamente de entrar em contato. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada para minha filha. No começo fiquei aliviada. Depois minha filha começou a fazer perguntas. Por que a tia não fala mais comigo? Eu fiz alguma coisa errada? Eu disse a ela que às vezes, os adultos precisam de espaço. Não contei que minha irmã escolheu desaparecer em vez de aceitar os limites que foram impostos. É aqui que meu arrependimento começa. Não porque eu ache que minha irmã estava certa, mas porque a ausência dela criou um vazio que eu não conseguia controlar. Minha filha sentia falta dela. Isso não desapareceu só porque eu desaprovava o relacionamento. Por volta dessa época, a dinâmica da família ampliada também mudou. Percebi que já não estava incluída em certos grupos de conversa. O planejamento das festas de fim de ano aconteceu sem mim. Fiquei sabendo do noivado de um primo por terceiros. Quando perguntei aos meus pais sobre isso, eles disseram que as pessoas achavam mais fácil não me envolver,
porque tudo acabava virando um debate. Isso doeu porque eu não achava que proteger minha filha deveria vir acompanhado de um exílio social. Financeiramente, as coisas também começaram a pesar. Pagar babás regularmente acumulou mais rápido do que eu esperava. O dinheiro da venda da figura cobriu uma parte, mas não durou. Eu me peguei pensando que se eu não tivesse vendido, pelo menos não teria essa discussão persistente pairando sobre mim. Esse é outro arrependimento desconfortável. Não sobre o ato em si, mas sobre a confusão que ele criou. O impulso final veio da própria minha filha. Ela parou de pedir coisas, não apenas brinquedos, qualquer coisa. Nenhuma opinião sobre roupas, nenhuma ideia para o aniversário, nenhum "podemos fazer isso?". Quando perguntei o que ela queria fazer nas próximas férias escolares, ela disse: tanto faz. Entrei em contato com meus pais. Disse a eles que a situação atual não estava funcionando e que fingir que tudo se resolveria sozinho claramente não tinha ajudado. Eles organizaram uma reunião com minha irmã presente. Essa reunião foi exatamente tão difícil quanto se poderia imaginar. Perguntei como ela podia abandonar a própria sobrinha por causa de uma única briga. Disse que se realmente se importasse, não teria se afastado tão facilmente. Ela respondeu que não foi ela quem se afastou. Fui eu quem a empurrou para fora. Ficamos girando em círculos na discussão. Meus pais intervieram antes que tudo saísse completamente do controle. A proposta deles foi a seguinte: durante as festas, minha filha ficaria com eles. Eu faria terapia para resolver a minha parte da situação. Minha irmã teria permissão para ver minha filha na casa deles. Sem presentes, sem mídia, sem aprovação, sem surpresas. Apenas contato supervisionado. Eu não gostei. Parecia que eu estava sendo colocada em julgamento. Mas aceitei porque, naquele ponto, eu já conseguia ver minha filha se afastando emocionalmente de mim, e não queria perder ainda mais espaço. A terapia não foi algum tipo de despertar mágico. Não saí de lá concordando de repente com todos que me criticaram. O que ela fez foi me obrigar a olhar para o quanto eu tinha me tornado rígida e com que frequência eu enquadrava as situações como ganhar ou perder. A terapeuta não me disse que eu estava errada, mas disse que eu estava transformando desacordos em disputas de poder e que as crianças interpretam isso de forma muito diferente dos adultos. Enquanto minha filha ficou com meus pais, ela voltou a ver minha irmã. No começo ela foi cautelosa, depois se soltou. Ouvir isso doeu, mas era a realidade. Minha irmã não tentou forçar nada. Quando minha filha voltou para casa, ainda estava distante comigo, mas não tão tensa. Eu pedi desculpas a ela. Disse que apoiaria os interesses dela, desde que fossem apropriados para a idade e supervisionados. Permiti que quadrinhos voltassem para dentro de casa com regras. Ela não correu para lê-los na minha frente. Levou-os para o quarto e ficou mais reservada. Também pedi desculpas à minha irmã. Isso não foi fácil. Ainda não gosto de como ela lidou com as coisas, e isso não desapareceu magicamente. Mas reconheci que vender o presente escalou tudo e que eu deveria tê-lo devolvido em vez disso. Ela aceitou o pedido de desculpas, embora ainda ache que eu lhe devo dinheiro. Eu não concordo com isso e não vamos voltar a discutir esse assunto. Agora as coisas estão lentas. Minha filha ainda não está totalmente confortável em casa. Ela se abre mais com a babá do que comigo. Isso é difícil de aceitar, mas eu entendo que fui eu quem criou essa distância. Estou tentando reconstruir a confiança em vez de exigir que ela exista. Perdi meu parceiro anos atrás, depois de anos de tensão não resolvida e teimosia dos dois lados. Isso é algo que carrego comigo, e não quero repetir esse padrão com minha filha. Ainda tenho problemas com minha irmã, e não estou fingindo o contrário. Mas estou aceitando que progresso não significa concordância. Significa escolher não destruir tudo apenas para provar que se está certo. Isso não é um final perfeito. É algo que ainda está em andamento. E embora eu me arrependa de até onde as coisas chegaram, também sei que sou eu quem tem que viver com o resultado e fazer o trabalho necessário para garantir que minha filha se sinta segura o suficiente para voltar a ser ela mesma. Comentários do Reddit. Comentário 1. Essa atualização basicamente diz: eu me arrependo porque estou perdendo posição social, dinheiro e acesso ao afeto da minha filha. Não porque você foi injusta. Não porque você foi extremamente julgadora. Não porque tratou os interesses da sua filha como se fossem um defeito que precisava ser corrigido. Você ainda está fazendo isso agora, só que com uma embalagem mais suave. Permitiu que os quadrinhos voltassem, supervisionados, apropriados para a idade. Ok, isso é uma forma normal de educar. Mas você não chegou a isso porque respeitou sua filha. Chegou a isso porque ela parou de pedir qualquer coisa e começou a criar vínculos com literalmente todo mundo, menos com você. E também, podemos falar sobre como sua babá te deu um toque e você ficou irritada? Talvez ela esteja reagindo ao ver uma criança de 9 anos agir como se estivesse andando em ovos perto da própria mãe. Uma babá competente percebe isso, e isso muda a forma como ela passa a enxergar você. Sua irmã não é perfeita, mas você ainda enquadra a situação como se ela tivesse abandonado a própria sobrinha. Não, ela parou de oferecer trabalho gratuito depois que você vendeu o presente dela e ainda zombou dela. O plano dos seus pais basicamente diz que o problema é você, mas que vão proteger sua filha de você enquanto você tenta se resolver. E você concordou porque estava perdendo o controle da situação. Isso me diz que eles estão vendo muito mais desse comportamento do que você está admitindo. Se você realmente quer reconstruir a confiança, pare de ficar fazendo contabilidade emocional. Pare de falar como se fosse a única adulta fazendo esforço. O verdadeiro trabalho é sua filha se sentir segura o suficiente para ter opiniões sem que isso vire uma briga. Comentário 2.
Você ainda demonstra muito desprezo pela sua irmã, e isso está sabotando tudo, mesmo nessa fase em que diz estar tentando melhorar. Você não conseguiu simplesmente dizer a minha irmã parou de cuidar da minha filha. Precisou dizer que ela abandonou a sobrinha. Não conseguiu apenas dizer a minha irmã é diferente. Você trouxe à tona o cabelo raspado, os pelos do corpo, o trabalho dela e praticamente toda a vida dela como se fosse algo inferior a você. Essa atitude não começou magicamente com o Batman. Sua filha vem absorvendo isso há anos. E sejamos honestos, sua família não te pintou como uma mãe incompetente. Você mesma fez isso quando vendeu o presente e depois se gabou de usar o dinheiro para contratar babás qualificadas. Foi uma provocação bem maldosa. Você estava tentando ganhar superioridade moral com um recibo. As pessoas não esquecem isso. A proposta de feriado dos seus pais é basicamente um plano de visita supervisionada sem usar esse nome. Pense no que isso significa. Eles estão tão preocupados com a relação entre você e sua filha que criaram uma espécie de zona de amortecimento na casa deles. Isso não é uma pequena discussão familiar. É uma tentativa de evitar mais danos emocionais. Você pediu desculpas, tudo bem. Mas ainda não entendeu completamente. Você não tem direito automático ao carinho da sua filha. Você não pode exigir proximidade só porque está fazendo esforço. Isso se conquista sendo alguém com quem ela pode discordar com segurança. Agora mesmo, ela ainda não confia em você. E, sinceramente, eu não a culpo. E quanto a sua irmã ainda achar que você deve dinheiro a ela, do ponto de vista dela, você vendeu algo que ela economizou durante meses para comprar. Se ela tem ou não direito a isso legalmente é irrelevante. Não se trata de lei. Trata-se de você ter tratado o esforço dela como se não valesse nada. Se você realmente quer que isso cicatrize, não precisa necessariamente pagar o dinheiro. Mas precisa parar de agir como se ela fosse ridícula por estar com raiva. Você está progredindo, sim, mas seu progresso soa mais como eu estou tentando porque tenho medo de perdê-la, e não como eu respeito quem ela é. Crianças percebem a diferença. Comentário 3. Estou com dificuldade de acreditar que isso seja um crescimento genuíno. Parece mais que você bateu em uma parede e se ajustou porque não tinha mais opções. Você não começou a reconsiderar as coisas quando sua filha estava chorando. Não repensou quando ela se fechou emocionalmente. Não cedeu quando sua irmã se afastou. Você só começou a refletir quando o dinheiro acabou, quando a família parou de te convidar para eventos e quando sua filha parou de se envolver com você. Você mesma diz isso. O arrependimento começou quando os custos das babás se acumularam e as consequências sociais ficaram inconvenientes. Essa é uma ordem de acontecimentos bastante reveladora. É o mesmo padrão que você descreveu ter acontecido com seu parceiro. Rígida, convencida de que está certa, sem disposição para ceder até que o relacionamento já esteja danificado. A diferença agora é que você está percebendo isso antes que se torne irreversível. Fico feliz que você não tenha perdido sua filha da mesma forma que perdeu seu parceiro. Sinceramente. Mas não reescreva a história fingindo que isso sempre foi sobre o bem-estar dela. Você manteve a mesma atitude até estar à beira de perdê-la também. Reconheça essa parte se quiser que alguém acredite nesta atualização.